Na voz do sociólogo, comunicólogo e ativista social, Dr. Anastácio Tijó, gostaria que emprestasse o seu saber neste assunto do termo de assinatura do termo de compromisso para diálogo inclusivo, havido praticamente na data 3 de março para o ano 2025, quinta-feira, dirigido ou orientado pelo Daniel Chapo, Presidente da República de Moçambique. Estabilização do país. Dr. Anastácio Tijó, qual é a leitura que faz, tendo em conta que, na altura em que convocou-se os partidos políticos para a assinatura deste termo de compromisso para diálogo inclusivo, o Venâncio Mondlane não foi convidado, mas ele estava a realizar uma atividade. Na mesma data, escapou à morte. Na mesma data, ele foi intimado para aparecer a PGR e na mesma data ele sai de Moçambique. Como sociólogo, que leitura faz sobre a estabilização do país? Pronto, mais uma vez, muito obrigado pela palavra. Bom, eu faço primeiro uma leitura positiva por esta iniciativa de criar, no entanto, este acordo de termo de referência para rever a questão do Estado moçambicano, que no momento está em crise, não por conta das manifestações que vêm acontecendo no país. Agora, se esperava muito por este acordo por dois motivos. Sabemos que com a crise que se vive no país, pouco pode acontecer. Primeiro é a problemática da própria economia, que por conta das barricadas ou exatamente as barricadas que têm se imposto, há pouca circulação daquilo que são os caminhões, no entanto, que saem de uma ponta para a outra ponta de Moçambique. No entanto, como eu disse, esperava-se muito, mas este muito acabou até um certo ponto deixando-nos aqui em desuso, porque quando se espera muito e depois o muito não se realiza, aí surge a questão. Por quê? Sabemos que é um termo de referência que também era chamado de um diálogo de inclusão, e quando se trata de uma questão inclusiva, espera-se que todos façam parte, refiro-me dos atores políticos que fazem, no entanto, a política moçambicana. Passo aqui a redundância. E vimos na primeira fase, foram, no entanto, convidados os partidos políticos com representação na Assembleia da República de Moçambique, refiro-me aqui do MDM, Renamo, Nova Democracia e Podemos, que acabou, no entanto, surgindo nos últimos momentos. E me recordo que no primeiro encontro, que quem esteve a realizar este encontro foi o antigo estadista, o presidente Filipe Jacinto Nyusi. O presidente da Renamo terá dito abertamente naquela mesa das negociações que não fazia nenhum sentido eles estarem ali reunidos enquanto que Venâncio Mondlane não estivesse naquela mesa, porque ele é quem é promotor, no entanto, das manifestações. E ignorou-se aquela fala até que o antigo estadista deixou os destinos do país e o presidente Chapo, no entanto, assumiu. Com a presença do presidente Chapo, eu esperava que ele pudesse ser mais um pouco estratégico, no sentido de começar ou atacar o mal pela raiz para encontrar solução. Mas até hoje que se foram assinados termos de referência, nada aconteceu e Venâncio Mondlane não foi convidado.
Agora, o que se espera deste termo de referência? Quando se assinou, é verdade que esperava-se a pacificação de Moçambique, mas eu acredito que vai ser mais um conflito que se vem, porque ao mesmo tempo em que o governo tenta assinar um termo de referência para a paz de Moçambique, é ao mesmo tempo que um dos autores principais e que prefaz dentro deste conflito não se faz presente. Mas é um momento que também o governo usa a força para reprimir o seu povo. Há aqui algo que eu gostaria de deixar como uma partilha do saber e que acredito que muitos ouvintes, assim como telespectadores, conhecem. É sabido que a constituição de um Estado é feita por 4 elementos, que é, por exemplo, o território, que o governo do dia tem o território consigo. O governo, que estamos a assistir até hoje às nomeações, já temos os ministros. A soberania, que reside, no entanto, no povo e o próprio povo. Então, para este governo ser constituído e funcionar como deve ser, esses 4 elementos devem estar dentro. Na falta de um dos elementos aqui, a governação não é completa. E agora estamos a ver que o governo recém-eleito tem o território, governo, soberania, e o povo não está lá com eles. Por isso que aconteceu nesta mesma semana em que o governo estava a assinar este acordo de pacificação, mas existia, do outro lado, um povo que devia fazer parte deste mesmo elemento aqui que eu acabei mencionando, que estava a morrer. E nós sabemos que Moçambique terá assinado a Carta das Nações Unidas, a Carta Africana, que no seu artigo 19 fala da importância de respeitar a vida humana. Não estamos a falar já daquilo que se defende tanto, que é a questão dos direitos humanos, mas fala-se aqui do respeito da vida humana, em que nenhum Estado que assina esta Carta Africana deve, por iniciativa ou por qualquer mandante, tirar a vida de qualquer indivíduo. Mas nós vimos naquele dia. E, ademais, além de se preocupar, eu esperava que o presidente da República de Moçambique tivesse assessores muito fortes que dissesse: senhor presidente, aconteceu um infortúnio, pelo menos tenha coragem de ir visitar as famílias que aconteceu. Porque aquela ordem foi dada com um dos elementos que faz parte do governo, porque aqueles polícias, no entanto, polícias ou a segurança depende de uma determinada ordem. Então, fica um pouco... no entender do Dr. Anastácio Tijó, aquele assunto que vimos, de fato, houve alguém que... Sim, houve... que deu uma ordem, exatamente, uma voz de comando. Exatamente. Não foi por acaso que eles andaram a disparar. Exatamente. E veja que quando o ministro do Interior foi entrevistado com uma das televisões aqui de Moçambique, ele disse que não sabia. Não é possível um ministro do interior de um país com mais de 30 e tal habitantes não saber o que está a acontecer no seu país. E aquilo não estava a acontecer em Nampula, estava a acontecer na capital do país, onde estava a decorrer a cerimônia de assinatura deste termo de referência, que um dos principais objetivos era encontrar a estabilidade do país. Então, se ele não sabe, se as possíveis pessoas que, no entanto, iam trazer a razão do próprio governo tentam dizer que, até um certo ponto, a pessoa que esteve em frente estava a manipular esta situação, isto quer dizer que há uma conspiração dentro do governo, em que as pessoas fazem e desfazem e não conhecem quem é que manda ou quem dá a ordem. Porque para mim não faz sentido, num dia em que o presidente está reunido com os principais
autores que prefazem a política moçambicana, os embaixadores, os amigos que, no entanto, apoiam Moçambique. Está aí, chamou, convidou que hoje nós vamos testemunhar um evento muito grande que vai ser o início da pacificação, o início do termo desses conflitos e, do outro lado, acontecer um atentado com balas verdadeiras. Então, aqui há alguma coisa que nós não sabemos, por isso que eu disse aqui, pode tratar-se de uma conspiração. Porque, para mim, eu não quero acreditar que, em pleno dia, no entanto, vai se fazer um atentado e o próprio ministro não sabe o que aconteceu e o governo, que sabe que a nossa soberania reside neste mesmo povo, não faz um pronunciamento com relação. E quando vê, no entanto, um dos candidatos que fez parte deste processo a sair do país, procuram fazer agitação. Exatamente, diga-se de passagem, não qualquer candidato. E procuram agitar o país, tentar reverter a situação e criar uma culpa a esta pessoa. Então, por isso que eu disse aqui há pouco tempo, este acordo é um acordo que nós não podemos esperar nada, porque nós tínhamos que indicar, e não foi falta do aviso. Eu vi uma reportagem aqui da televisão acadêmica em que um dos acadêmicos renomados da cidade da Beira dizia: há uma necessidade do governo chamar Venâncio e sentar com ele. O que está a faltar? Falta de vontade. Por parte de quem? Por parte do governo. Temos assessores, temos pessoas indicadas que podiam fazer isto. Nós não estamos a querer dizer que seria o presidente da República de Moçambique que ia sair ao encontro do governo, mas temos assessores, temos pessoas indicadas para isto. E o Venâncio, quando voltou para Moçambique, no aeroporto em Mavalane, disse, quando estava a dar a entrevista, que estaria aberto para a negociação. E sempre deixou muito bem claro. E eu acredito que aqui houve espaço. Aliás, o Suf Momada Sequié terá dito na mesa ao presidente Filipe Jacinto Nyusi, enquanto presidente antes de cessar, que este encontro não tem sentido enquanto nós não termos a pessoa que tem o botão de ligar e desligar a questão das manifestações. Quem é essa pessoa? Venâncio Mondlane. E, a acontecer assim, acredite se quiser, a crise, a desestabilidade social em Moçambique vai aumentar. Vai aumentar. Porque o silêncio do Venâncio Mondlane também acaba preocupando o povo moçambicano. Estamos a dizer que Venâncio Mondlane carrega massas em Moçambique. Mas silêncio do Venâncio Mondlane no que sentido? Em não se pronunciar, porque até agora, desde que aconteceu aquele atentado, Venâncio ainda não fez live, como é o seu habitual. E depois daquele sucedido, o povo revoltou-se. Aconteceu, acho que foi na quinta-feira, no Maputo, em que o povo parou, desligou as viaturas e a comitiva do presidente teve que sair, afastar carro por carro para o presidente passar. Já viu onde nós estamos a ir? O povo já não respeita aquele que é o seu símbolo que representa a nação. Mas por quê? Porque não há esta aproximação com aquele que é o soberano. Porque nós estamos a dizer que a soberania reside no povo. Por que este aqui é o governo que diz que foi o povo que o escolheu? Por que não respeita então o seu soberano? O que está a falhar? Como é que nós vamos criar um país estável, vamos criar políticas de desenvolvimento para o melhoramento da economia do país, enquanto nós estamos numa situação em que não há estabilidade social? Nós estamos em guerra. Se alguém dispara para um povo que não está armado, balas verdadeiras, isto quer dizer que nós estamos em guerra. E como é que se vai reconstruir um país que está em guerra? Como é que um empresário vai ter coragem de investir num país em que não tem essa estabilidade social? É difícil dizer, ou é difícil concluir que, a partir deste acordo, nós vamos ter resultados positivos e vamos conhecer um Moçambique diferente nos próximos tempos. Agora, dizer que a situação das manifestações, a situação do desequilíbrio, do todo desiderato social vai aumentar, não tenha dúvida, vai aumentar.
vai aumentar, porque com o povo não se pode brincar. Então, eu tenho a afirmar que não se pode esperar muito por este memorando, porque as pessoas que deviam estar aqui não estão. E o que se foi acordado é algo que já se discutia há muito tempo. Por exemplo, a questão da descentralização de poderes. Já se discutia. Não é hoje que, por exemplo, vai se criar uma comissão técnica que vai levar durante 2 anos e vai se gastar mais investimento para pagar pessoas para se discutir a questão da descentralização, a questão de poderes que o Presidente da República tem e rever a Constituição da República, porque já se discutia essas coisas. E esta comissão, quanto tempo vai levar? 2 anos. E durante esses 2 anos, como é que vai estar a estabilidade do país?